Oi, hoje vou falar de um livro escrito por um mestiço de origem humilde, um século atrás. Este livro é A Cara do Brasil. Como estamos em época de Copa, convidei aqui o Fuleco para assistir. Se vocês entrarem no verbete da Wikipedia do Triste Fim de Policarpo Quaresma, vão ler : o Major Policarpo é um anti-herói quixotesco, imbuído de nobres ideais, alguns beirando ao tresloucado, tanto é que ele passa uma temporada no hospício. Bom coração, idealista, patriota, igual o Fuleco. Por causa de suas qualidades, acaba sendo castigado e sempre se dá mal. Uma obra clássica da literatura brasileira que ajuda a explicar por que somos como somos. Fim da citação da Wikipedia. Esta é a minha opinião. Fui eu quem inseriu esse parágrafo lá na Wikipedia. O livro se divide em 3 partes, mas na verdade são 4. A primeira apresenta nosso anti-herói e os demais personagens e culmina com a proposta estranha de Policarpo de transformar o tupi em língua oficial do Brasil. A segunda é o período que Policarpo passa internado no Hospício de Alienados Dom Pedro II, na Urca, onde hoje fica o Palácio Universitário e outras instalações da UFRJ, em frente ao Yacht Club, antiga Praia da Saudade. A terceira é quando ele resolve virar agricultor no Sítio do Sossego, na Serra. E a quarta é sua participação também tresloucada na Revolta da Armada, que foi uma revolta de marinheiros, talvez ainda mais violenta que a guerra do tráfico atual, com bombardeios, balas perdidas, um horror. Tem um conto do Machado de Assis, Pílades e Orestes, onde o personagem morre vítima de uma bala perdida da revolta. Nosso triste anti-herói tem sempre as melhores das intenções, mas nunca é compreendido e se mete em trapalhadas. É como Dom Quixote de Cervantes. Por isso eu disse que ele é um anti-herói quixotesco. Não vou contar a história detalhadamente, porque aqui no meu canal a gente não faz resumo de livros, faz comentários. O livro você tem que ler. No caso do Policarpo, tem a alternativa de ver o filme, que é bem fiel ao livro, mas a leitura tem a vantagem de mexer com a imaginação. Você constrói as cenas no seu cérebro. No filme elas já estão todas definidas. Na primeira parte, Policarpo envia um requerimento à Câmara propondo que o tupi torne-se a língua oficial do Brasil. O tupi, diz o requerimento, língua originalíssima, é a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais, por ser a criação de povos que aqui viveram e ainda vivem. Fim da citação. A ideia não é tão porra louca quanto parece. O Tupi-Guarani é a nossa língua original. Nos primórdios da colonização, chegou a ser a língua franca do Brasil. E outros países preservam, ao lado da língua do colonizador, as suas línguas antigas. Por exemplo, em Angola, o quimbundo, kikongo e umbundo. Na Irlanda, o gaélico. Mas, voltando à história, um dia o Policarpo se distrai e envia um ofício em tupi, em vez de português, é tido como louco e internado no hospício. Depois, tá gostando, Fuleco? Policarpo se mete na agricultura.
Ele não entende como no Brasil, um país tão rico em terras, todo mundo quer ter um emprego público em vez de cultivar a terra. Vou citar um trecho, 2 pontos. Como era tão simples viver na nossa terra, quantos contos de réis por ano, tirado da terra facilmente, docemente, alegremente. Ó, terra abençoada! Como é que toda a gente queria ser empregado público, apodrecer numa banca, sofrer na sua independência e no seu orgulho? Como é que se preferia viver em casas apertadas, sem ar, sem luz, respirar um ambiente epidêmico, sustentar-se de maus alimentos, quando se podia tão facilmente obter uma vida feliz, farta, livre, alegre e saudável? Fim da citação. Num passeio pela região, Policarpo, que imaginava que os nossos camponeses fossem felizes, saudáveis e alegres, se decepciona com a, citando, miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste abatido da gente pobre. Fim da citação. Mas aí, como sempre acontece com Policarpo, apesar de suas melhores intenções, tudo acaba saindo errado. Ele enfrenta a praga das saúvas, políticos locais, a burocracia que até hoje tolhe os brasileiros que queiram empreender. Vou citar um trecho, 2 pontos. Aquela rede de leis, de posturas, de códigos e de preceitos nas mãos desses regulotes, de tais caciques, se transformava em potro, em polé, em instrumento de suplícios para torturar os inimigos, oprimir as populações, crestar-lhe a iniciativa e a independência, abatendo-as e desmoralizando-as. Fim da citação. Olha que livro genial, mostra 100 anos atrás um Brasil que perdura até hoje. Quem quer abrir um negócio neste país conhece as dificuldades, a burocracia, os fiscais querendo propinas. Tudo isto que impede que a nossa economia deslanche. Na última parte, Policarpo se apresenta como voluntário ao Marechal Floriano para lutar do lado dele na revolta da Armada. Idealista, entrega ao Marechal um relatório com sugestões para melhorar a nossa agricultura. Mas Floriano não está nem aí, acho que o relatório acaba virando papel de rascunho, se não me falha a memória. A certa altura, o autor fala sobre as balas perdidas. 2 pontos. Se uma bala zunia no alto céu azul, luminoso, as moças davam gritinhos, ai, de gata, corriam para dentro das lojas, esperavam um pouco e logo voltavam, sorridentes, o sangue a subir às faces pouco e pouco, depois da palidez do medo. Fim da citação. Lima Barreto é o escritor dos subúrbios, dos tipos suburbanos. Tem uma passagem bonita onde ele descreve os subúrbios cariocas. Vou ler só o comecinho. 2 pontos. Os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa coisa em matéria de edificação de cidade. A topografia do local, caprichosamente montuosa, influi de certo para tal aspecto. Mais influíram, porém, os azares das construções, nada mais irregular, mais caprichoso, mais sem plano qualquer pode ser imaginado. As casas surgiam como se fossem semeadas ao vento e, conforme as casas, as ruas se fizeram. Fim da citação. Olha que genial o Lima Barreto. Se assim surgiram os subúrbios na época dele, mais tarde, assim, dessa maneira desordenada, surgiriam as nossas favelas. E aí, deu vontade de ler o Policarpo Quaresma ou você só vai ver o filme? Para terminar a palestra, vou falar rapidinho de um outro livro de contos que está sendo lançado, O Perfume que Roubam de Ti, do escritor Hélio Brasil.
O título é um trecho de As Rosas Não Falam, do mestre Cartola. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti, ai. Sobre o autor Hélio Brasil, vocês podem olhar na Wikipedia. A orelha do livro, aqui ó. Foi escrita por mim. Se você aprecia o gênero conto, eu recomendo este livro. Mas ainda vou fazer um vídeo sobre um dos romances geniais do Hélio Brasil. Finalmente, inscrevam-se no meu canal para verem todos os meus vídeos sobre literatura. E espero que possamos voltar a cantar como eu cantei em 1962, a Copa do Mundo é nossa. Com brasileiro não há quem possa. Aliás, eu estive na final da Copa de 1950, que o Brasil perdeu para o Uruguai. Nasci em 1951, mas estive naquela fatídica partida dentro da barriga da minha mãe. Tchau, turma!